Livro de Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12. E vamos lá para o versículo 14. Mateus 12, versículo 14 até 21, página 1043. E o tema hoje da nossa mensagem é Jesus, o servo amado de Deus. Começamos a ler no versículo 14, que diz: os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanharam-no grandes multidões, e ele curou a todas. E recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz, nem esmagará a cana quebrada, não apagará um morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Jesus, o servo amado de Deus. Nós estamos a continuar o estudo do Evangelho de Mateus, versículo a versículo, e o escritor procura responder à pergunta essencial da humanidade, que é, afinal, quem é Jesus Cristo? Quem é esta pessoa? E Mateus está-nos a apresentar a pessoa de Jesus, lá desde o capítulo 1, como sendo o Messias prometido, o Salvador que havia de vir ao mundo, como sendo Rei, como sendo Senhor. E agora estamos a avançar já no capítulo 12. E a chave para este tema de hoje está no versículo 18, que diz: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Ou seja, este é o versículo central e temos aqui um título para o Senhor Jesus. Ok. Temos aqui um título para o Senhor Jesus, que é o meu servo, o meu amado. A Bíblia tem muitos títulos para Jesus. Mas nenhum é mais adorável do que este. Pensemos naquilo que a palavra de Deus diz aqui sobre a pessoa de Jesus. O meu servo, o meu amado. Este é um título que é especialmente usado pelo profeta Isaías. E o profeta Isaías escreveu 700 anos antes de Jesus nascer. E este trecho que temos aqui em Mateus está em Isaías 42, 1 a 4. Vamos ler lá também o que o texto original, a profecia original, dizia sobre quem seria o Messias. E Isaías escreveu assim: é Deus que fala, é o próprio Deus, o Pai, que está a falar. Que está a dizer como se estivesse a apontar para Jesus quando veio ao mundo: eis aqui o meu servo. Este Jesus é o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, aquele que eu escolhi para a obra da salvação, em quem se compraz, ou seja, em quem se satisfaz, em quem se alegra a minha alma. Deus continua a dizer: pus o meu espírito sobre ele. Ele trará justiça aos gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Com verdade trará justiça. Não faltará, nem será quebrantado até que ponha na terra a justiça, e as ilhas aguardarão a sua lei. E aqui em Isaías, desde este capítulo 42 até o capítulo 53, o profeta faz várias referências a Jesus, que é o Messias, esse que foi prometido que havia de vir ao mundo. Várias referências a Jesus como o servo do Senhor. O servo é aquele que presta um serviço a alguém, está ao serviço de alguém.
Mas eis que aqui vemos, nesta passagem, Jesus, que é chamado pelo próprio Pai, de quê? Este é o meu amado. É aquele a quem eu amo acima de todas as coisas. Este é o meu amado, é o meu servo. E isto introduz o significado desta passagem tão pequena que é muito importante. Porque temos aqui uma apresentação maravilhosa de Jesus Cristo. Este texto fala sobre quem é Jesus Cristo. A beleza de Jesus Cristo. Ele é o servo de Deus, amado de Deus. Fala da majestade de Jesus, da sua iminência. Estes versículos, vejam, estamos aqui no capítulo 12, versículos 14 até 21. E no meio deste capítulo, este trecho cai aqui como se fossem as palavras certas na altura certa. E porquê? Os irmãos estão a ver um deserto. Imaginem um deserto. Sabe o que é um oásis? No meio daquele deserto em que nada há, areia, calor, sequidão, ali temos um sítio maravilhoso, um paraíso, não é? Um oásis é lá no meio do deserto, temos ali água, temos árvores, temos sombra, podemos ter fresquinho para descansar. Estes versículos aqui, que Mateus escreve, aqui nos capítulos 11 e 12, naquilo que está a acontecer com Jesus, estas palavras são um oásis verdadeiro. Porquê? Porque os capítulos 11 e 12 temos que tentar perceber o que é que falam, o que é que retratam os capítulos 11 e 12 de Mateus. Retratam a nação de Israel a começar a rejeitar Jesus. Temos visto Jesus, as multidões a ficarem maravilhadas com ele, Jesus a fazer milhares de milagres, aquele sermão do monte, tudo maravilhado, não é? Jesus venceu todas as forças da natureza, das trevas, libertou as pessoas dos demónios, ressuscitou mortos, enfim, com grande amor e grande poder. E agora, capítulo 11 e 12, Mateus começa a dizer, olha, mas agora estão a começar as autoridades a rejeitar a pessoa de Jesus Cristo. E ao olharmos para estes capítulos 11 e 12, notamos o quê? Há um progresso. Cada vez mais e mais, a nação de Israel começa não a aceitar Jesus, mas a rejeitar Jesus Cristo. E Mateus já nos deu várias ocasiões, de diferentes maneiras, de Jesus ser tratado. Começou a ser tratado com dúvida. Depois com crítica, versículos 16 a 19, do capítulo 11. Depois com indiferença por outros. Finalmente, capítulo 12, a rejeição aberta. E vamos ver a seguir a isto que as coisas ainda pioram. Vão blasfemar de Jesus Cristo. Vão dizer, o que ele faz está cheio ele é um endemoninhado. Podem imaginar. E aqui no meio deste cenário que se está a criar à volta de Jesus, é tudo liderado pelos fariseus e escribas, os líderes de Israel, religiosos de Jerusalém e de Israel, temos estas palavras, que são o quê? São um contraste absoluto com o que está a acontecer. Os líderes que dominam a nação a rejeitarem Jesus. Versículo 14, o que é que eles até decidem fazer? O que é que diz? Os fariseus, quando Jesus, no dia do sábado, foi acusado de estar a quebrar o sábado. Eles saíram dali e formaram um conselho para quê? Versículo 14, para matar. E agora, no meio deste cenário que nós temos aqui, o Espírito Santo de Deus, que inspirou a palavra de Deus, levanta esta declaração maravilhosa da pessoa de Jesus. Mas este, que está a ser rejeitado e que já querem matar,
Este é o meu servo amado, em quem a minha alma se compraz. E vemos esta declaração sobre a maravilhosa pessoa de Jesus Cristo, é para dizer que Deus está a dizer o quê? Deus está aqui a dizer exatamente o contrário, o oposto do que o mundo está a dizer. Isto acontece nos nossos dias. Jesus é o meu Salvador. Ele é o Senhor, é o Criador de todas as coisas. Ele é o Messias que havia de vir e o mundo... eu não acredito nada disso. Isso é tudo uma invenção. Acontece nos nossos dias. Jesus ali, em pessoa, olharam para ele, viram-no e estão a querer matá-lo. E a dizer, isso é um endemoninhado. Não acreditem nele. E o próprio Deus, o próprio Pai, diz, este está aqui, versículo 2, este é o servo que eu escolhi. O mundo tem uma ideia, o mundo tem uma conclusão errada sobre a pessoa de Jesus. O mundo rejeita aquilo que a própria Bíblia afirma como sendo a verdade. E nós só temos uma escolha. Ou sermos como o mundo ou acreditarmos na palavra de Deus. Agora, realmente, a gente começa a pensar, mas como é que podia ser? Jesus ao lado deles, a verem os milagres, a ouvirem as pregações de Jesus, a verem a sua adorável pessoa e quererem matá-lo e rejeitá-lo. Este trecho também, que nós temos aqui, versículos 14 a 21, serve para definir uma acusação. O próprio Deus está aqui a acusar Israel e os líderes de Israel. Porquê? Por terem concluído exatamente o oposto, a antítese daquilo que Deus revelou e da verdade sobre quem Jesus é. E isto é realmente fantástico. Deus diz, este é o meu filho amado, este é o meu servo, em que a minha alma se compraz. E vocês dizem, não, ele é um endemoninhado. Não queremos saber desta pessoa. E afinal os judeus estão a decidir matar quem? Querem matar o servo de Deus, o amado de Deus, de quem o grande profeta Isaías, 700 anos antes, profetizou e disse estas palavras. Irmãos, qual é o maior testemunho sobre Jesus? Qual é o maior testemunho sobre Jesus? Eu digo-vos, não há testemunho mais fiel, não há testemunho mais confiável, não há maior testemunho sobre Jesus do que aquele que o próprio Pai dá dele. Não há. Podemos, Mateus testemunhou, João, temos aqui. Não há maior testemunho. O próprio Pai deu este testemunho sobre o Filho. O próprio Senhor Jesus Cristo já tinha dito, vejam irmãos, no capítulo 11, versículo 27, que nós já estudamos aqui, o que é que Jesus já disse? Vamos ver o que é que Jesus disse. Diz, ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o... então quem é que melhor conhece o Filho? Então estas palavras aqui de Jesus só podem ser umas palavras verdadeiras. É o maior testemunho. Se o próprio Pai dá testemunho do seu Filho, é o próprio Pai que diz que Jesus, olhem, o Pai não diz só aquele que é o Messias. O Pai disse logo no início que Jesus era quem? Quando ele foi batizado. Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Irmãos, estão a pensar nessas palavras? Está lá, em Mateus 3,17, eis que uma voz do céu dizia, quando Jesus saiu da água, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Quando Jesus subiu ao monte da transfiguração, com os seus poucos discípulos, o Pai da nuvem, o que é que disse? E da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu amado Filho, em quem me comprasse, escutai-o. Mateus 17,5. Então Jesus é quem? É o servo, aquele que veio fazer o serviço de Deus para a salvação do mundo, é o servo
amado de Deus, amado do Pai. Se lemos, por exemplo, Colossenses 1,13, olhem o que é que diz Colossenses 1,13. Pensem nestas palavras. Diz que o Pai nos transportou, sabem o que é transportar? É levar de um lugar para o outro, não é? Nos transportou para o reino do Filho de quê? Ai, irmão, há melhores palavras do que estas. É o Filho do amor dele. Essa é a pessoa de Jesus. Ou Efésios 1,6 diz que o Pai nos fez. Nós somos salvos e Deus reconciliou-se connosco, fez-nos agradáveis quando éramos inimigos dele. Como é que nós fomos feitos agradáveis a Deus? No amado. Quem é o amado de Deus? É Jesus. Então, o que é que Jesus é para o Pai? É o filho do seu amor. É o seu amado. É o seu servo. Em quem a sua alma se compraz. Jesus é o filho do amor do Pai. Portanto, irmãos, apesar da nação de Israel ter concluído uma coisa sobre Jesus, apesar dos líderes concluírem isso, apesar daquilo que o mundo possa dizer, o mundo, os nossos amigos, familiares, o mundo inteiro possa dizer, este é o testemunho do Pai sobre a pessoa de Jesus Cristo. O Pai está aqui a dizer, apontando para Jesus, este é o meu servo. Ah, mas não é apenas um servo qualquer. Este é o meu filho servo, que eu amo, em quem me comprazo, em que acrescento, este é o meu amado. Como Jesus disse, eu e o Pai somos um. Em união, na sua pessoa. O Pai é Deus, Jesus é Deus. São um só. Nada pode separar o Pai do Filho, nem o amor do Pai pelo Filho, nem o amor do Filho pelo Pai. Então Deus está aqui a falar do tipo de amor mais profundo, mais rico, mais verdadeiro, mais elevado que existe. O Pai ama o Filho. Irmãos, que mais tem esta passagem, tão pequenina, mas tão importante? Que mais tem esta passagem? Também nos apresenta uma série de características da pessoa de Jesus Cristo que nós vamos ver. O que é que mais aqui o Pai, pelo profeta Isaías, está a dizer sobre quem é Jesus? A primeira característica, versículo 14. Os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. O amado servo do Pai é condenado por falsos servos. Os escribas e fariseus também se achavam servos de Deus. Será que são servos de Deus? Querem condenar e matar o Senhor Jesus Cristo. E diz que realizaram um conselho, formaram um conselho, indica que eles já tinham chegado a uma conclusão, já tinham tomado a decisão. Só faltava a ocasião e como é que iriam fazer isso. Lucas 6,11 também fala sobre este conselho, diz que eles estavam cheios de raiva e de fúria. João 1,11 já declara que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E não o receberam a este ponto de já terem reunido, vamos matá-lo. Vamos matá-lo. Segunda característica. Jesus está conformado com o plano de Deus. Deus tem o seu plano redentor e Jesus segue esse plano. Seja de que maneira for, ele é obediente ao Pai. Versículo 15. Jesus, sabendo isso, sabendo que o queriam matar, retirou-se dali e acompanharam-no grandes multidões e ele curou a todas. E recomendava rigorosamente que não o descobrissem. Jesus, conformado ao plano de Deus. O Senhor já era conhecedor, estava ciente desse ódio cruel e amargo. E lemos o que é que acontece. Diz que Jesus, sabendo disso, retirou-se dali.
Duas coisas temos aqui. Jesus sabendo disso, a onisciência de Jesus. Jesus não estava lá no conselho quando se reuniram os fariseus e os escribas. Mas Jesus sabia tudo. Porquê? Porque Jesus é Deus e é onisciente. Não precisava de estar lá na reunião, Jesus sabia. E em segundo lugar, toma uma decisão. Consciente que o queriam matar, diz, retirou-se dali. Irmãos, isto não é triste? Esta decisão de Jesus sair dali tem implicações físicas e espirituais que se podem dizer até aterrorizantes. Pensem no que é perder a presença de Jesus. Perder a presença do Salvador. Jesus retirou-se dali. É realmente triste saber, não é a primeira vez que Jesus, da outra vez lá nos Gadarenos, vai-te embora. Não é? E aqui Jesus, perder a presença de Jesus, perder a presença do Salvador. E no versículo 16, Jesus pede às multidões para não o descobrirem. Porquê? Porque ainda não era um momento para a concretização do plano do Pai, para a cruz, e Jesus era um servo obediente e obedecia à vontade do Pai. Isto é incrível, porque durante séculos Israel esperou o quê? A chegada do Messias, o cumprimento da promessa. E ele chega e decidem rejeitá-lo e decidem matá-lo. É odiado e tem de se retirar. Terceira característica, versículo 15, sobre a pessoa de Jesus, que ele, o servo amado do Pai, preocupava-se com os necessitados. Também isto é um cumprimento daquilo que seria e faria o Messias. Jesus retirou-se dali, acompanharam grandes multidões e ele curou a todas. Jesus curou crentes, não crentes. Porquê? Curou a todas. Porque o Messias estava a mostrar aquilo que era o coração do Pai, o coração de Deus, que quer suprir as necessidades das pessoas, que quer fazer bem. Como ele disse nos versículos 12 e 13, quando lhe perguntaram, lá no versículo 12, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É por isso lícito fazer bem nos sábados. Então disse àquele homem, estenda a tua mão, e ele a estendeu e ficou sã como a outra. Era lícito fazer. Jesus veio fazer o bem. E por isso preocupava-se com estas pessoas necessitadas. Em Lucas 17, lemos que Jesus curou 10 leprosos. E só um voltou para trás para agradecer. Jesus curou dos 10, não sabemos se todos eram crentes, não eram, só um é que voltou. Mas Jesus curou a todos, mostrando o coração de Deus. O que é que nós temos por um lado? Temos os fariseus, os escribas, falsos pastores da nação, que amarravam as pessoas a fardos incríveis de regras que não eram bíblicas, devoravam os pobres, devoravam as viúvas, desprezavam as pessoas, colocando sobre elas leis que não podiam suportar. E do outro lado temos Jesus, o verdadeiro pastor, o servo de Deus, o amado do Pai, que veio, que olhou para as multidões e viu as necessidades delas e as amou, movido de compaixão. E diz que curou a todos, porque esse é o coração de Deus. Ninguém foi deixado de fora. E também na salvação. Jesus quer salvar todos, mas só será salvo aquele que se arrepende e crê no Salvador Jesus. E vemos então que Jesus é o Messias de Deus, que é confirmado por aquilo que ele é, o seu amor, a sua compaixão para com os necessitados. Depois, versículos 17 e 18, temos a quarta característica de Jesus aqui revelada, que é, ele é elogiado pelo Pai. Já estivemos a ver, mas temos aqui, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz,
Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Então o Salmo, o servo amado pelo Pai, é elogiado pelo Pai. Este Messias que foi profetizado pelo grande profeta Isaías. Foi Isaías que disse que o Messias seria assim. E a chave está aqui no versículo 19 e também no versículo 20. O que é que Mateus está a fazer agora, inspirado pelo Espírito Santo? Está a fazer uma coisa interessante. Mateus não foi à profecia de Isaías e pegou nela e transcreveu a palavra por palavra quando escreveu o Evangelho. Mateus transcreve a profecia explicando-a, debaixo da orientação do Espírito Santo. E isso é realmente muito importante. Vejam que o Pai elogia aqui o Filho, mostra que está satisfeito com o Filho, já o tinha feito quando ele se batizou, já o fez quando houve a transfiguração. Quando Jesus vai ressuscitar dos mortos, diz que o Pai o vai exaltar à sua direita no trono da majestade nos céus. Então aquilo a quem o Pai está aqui a elogiar, os fariseus e os escribas estão a rejeitar e a condenar para matar. Eis aqui, vejam, eis aqui o meu servo que escolhi. Esta é uma afirmação maravilhosa. Jesus é o escolhido do Pai. Foi escolhido pelo Pai. E o Pai está alegre, diz, está satisfeito, pois em quem a minha alma se compraz. E os governantes judeus sabiam deste título, daquilo que o Messias faria. Tanto que quando Jesus está crucificado na cruz, zombam de Jesus. E o que é que eles dizem? O que eles dizem prova que eles sabiam deste título para o Messias. O que é que eles dizem? Lucas 23, 35. Aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, veja, o escolhido de Deus. Este é o título do Messias. Como disse o profeta Isaías. Que mais faz este servo amado? Que mais faz Cristo, o Filho de Deus? Diz, versículo 18, anunciará aos gentios o juízo. Ele cumpre as profecias do profeta Isaías e é salvador do mundo inteiro. Não apenas é o salvador de Israel, mas diz que ele vai anunciar a quem? Aos gentios. Anunciará aos gentios o juízo. Jesus é salvador e a sua palavra vai a todo o mundo. A mensagem certa, as boas novas do Evangelho. Versículo 19, temos outra característica do servo de Deus. É manso. Não contenderá, não era pessoa de contender. Nem clamará, não andará aos gritos. Nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz, no sentido de litígio para com as pessoas, exceto para com os líderes, que tinham uma grande responsabilidade. Jesus está comprometido com a mansidão, não gritava, não lutava, não discutia nas ruas, mostra a sua dignidade maravilhosa como sendo o Filho de Deus. Ele falava com esta mansidão e cumpre a profecia do profeta Isaías. E em sexto e último lugar, o servo amado de Deus conforta os fracos. Isto é também importante, versículo 20 e 21. O que é que diz que ele não iria fazer? Não esmagará a cana quebrada, não apagará um morrão que fumega. Cana quebrada, a cana é um arbusto que muitas vezes mostra aqui, é uma referência à fragilidade. Uma cana já quebrada. Está frágil. Qualquer abanão e ela parte-se totalmente, seca e morre. Um morrão que fumega é aquele, estão a ver aquele pavio de uma vela que se acende
está assim já muito fraquinho, não é? Qualquer soprozinho apaga-se e acaba-se a sua função. Fala de quê? Estas imagens, cana quebrada, morrão que fumega, fala de pessoas na sua fragilidade, feridas, pessoas em todo o mundo, que o mundo inteiro pisa, porque não têm valor para o mundo, que o mundo descarta, que o mundo joga fora. Então Jesus, o Messias, não veio para piorar a situação das pessoas. É por isso que nós confiamos nele e oramos a ele, porque ele é o quê? Ele fortalece as pessoas fracas. A cana quebrada, ele vai fortalecer. O morrão que fumega, ele vai superar para atiçar a chama e novamente ter luz e ter força. O Messias, Jesus, fortalece os desamparados, os destruídos pelo pecado, pelo sofrimento. Jesus atende aos pecadores perdidos. Este é o tipo de Salvador, o servo amado de Deus, que veio ser o Salvador do mundo e fez isso na cruz. Ele é Emmanuel, ele é Deus connosco. E no final, como diz o fim do versículo 20, ele vai vencer, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. O profeta Isaías aqui não fala na sua profecia de gentios, fala das ilhas, e Mateus, a transcrever a profecia, ele faz aqui uma explicação do que significa. Os gentios vão esperar em Jesus. Nós que não somos judeus, não é? Esperamos nele, confiamos nele, em Jesus para a salvação das nossas almas. Em conclusão, irmãos, quem é Jesus? No meio aqui deste cenário de rejeição e de condenação pelos líderes e pela nação de Israel, exatamente, ele é o Messias, o servo amado do Pai. Irmãos, não interessa a opinião do mundo, não interessa. Nem a rejeição do mundo, o que interessa é a verdade da palavra de Deus. E nós aceitamos e confiamos neste testemunho que o Pai deu do seu próprio Filho. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. É o meu amado. Esta é a verdade da palavra de Deus. Aceitemos, confiemos naquele que foi elogiado pelo Pai, que veio fazer a obra salvadora planeada pelo Pai, o Senhor Jesus Cristo. Crê em Jesus Cristo. Rende a tua alma ao Salvador. Arrepende-te. Ele é o servo amado. Glória ao nome do Senhor Jesus. Amém.